Vou contar sobre a história do mundo vintage, pelo amor de Deus, gente, não presta atenção no fundo. Eu sou brasileira, tá? E tá tocando som, tacaré ali. E eu vou contar sobre a história do mundo vintage, minha fanmade sobre Dennis World. Primeiramente, a minha voz tá um pouco mais alta por causa desse som. E também, se tiver ruim, não é culpa minha, porque eu tô gravando pelo celular. E eu tô editando, só que eu não sei editar. E praticamente começando pelo principal, o Flowery. Sim, eu ainda vou dar uma descrição porque minha vocabulário é um pouquinho corrado. O Flowery praticamente é uma flor, só que é uma mistura de girassol com margarida. E ele praticamente é bem letal, porque ele, ao invés de se transformar igual no Dandy, fica um psicopata, ele praticamente solta gases. Mas só que é mais no sentido de meio pós, tá ligado? Aquele tipo fungo, sei lá. É do tipo que tem dois tipos que ele usa. O primeiro é o letal, que ele mata instantaneamente se você respirar. E o segundo é de sono, que dá aquela relaxada, mas você dorme. E o Flowery, ele praticamente é bem antigo. E ele não é uma cópia do Dente, tá? Porque ele praticamente é bem diferente dele. E ele não é viciado em fitas, não. Ao invés disso, ele praticamente não gosta de alguém correr no seu cangote. E também, vamos realçar que o astro, na verdade, não existe. Porque praticamente, no mundo vintage, não tem recuperador de estamina. Não tem. Você lida consigo próprio. E praticamente vamos entrar em detalhes sobre os outros tons. Primeiro, o Atroc. O Atroc, ele praticamente tem uma corda bem grande. E também, se você perceber no vídeo, é porque na verdade está travado porque eu não sei editar, ok? E também o Atroc, ele praticamente tem um rabo feito de enxofre puro. Se você percebeu, é porque aqui no mundo vintage não tem enxofre normal, é puro. Praticamente, os Twisteds daqui são bem mais perigosos. Muito mais perigosos. E praticamente eu tô gravando pelo app foto, tá? Porque a qualidade provavelmente tá ruim. E, bem, eu tô falando muito. É porque na escola eu não falo nem pra caramba. Eu praticamente sou comportada, sou quieta, sou respeitosa. E praticamente minha voz provavelmente vai desaparecer depois desse vídeo. E vamos continuar pelo Atroc. O Atroc tem um rabo feito de etiol puro, que é resistente, forte e ele pesa 5 quilos. Pera lá. Você pensa que ele é gordo? Não, ele não é. Porque na verdade a cauda pesa 50 quilos e o Atroc em si, sem contar com o rabo, é com 50 quilos. 50 dá igual 100. E praticamente ele é diferente com qualquer pessoa, com qualquer um mesmo. E ao invés da Délia no mundo vintage, temos a Maria, que praticamente é psicopata. Se você pensar na lore de fato dela, que ela é a grande vilã, mas só que ela não, deixa como eu posso dizer, que eu tô travando aqui, a vilã é indireta, tá ligado? Ela não atrapalha tanto a lore. E praticamente, vou falar de outro personagem chamado, que na verdade é ela, Doll. Ela, na verdade, é L e H no final. Ela praticamente é a Tisha, só que bem uma psicopata e sádica. Mas só que no sentido, porque ela odeia que sujam o chão que ela acabou de limpar. Então, qualquer atum que surge, ela empala, mata ou persegue. E praticamente ela realmente empala, tá? E praticamente eu sou uma adolescente de 14 anos. E eu não sei porque eu tô falando isso, porque eu tô falando sozinha. E eu não sei se tá fazendo um áudio bom, porque eu tô falando. Mas vamos seguir. A Doll, ela tem vestido grande, botas amarelas e
e luvas amarelas. E praticamente ela odeia alguns certos tons, como IDD, que daqui a pouco eu vou falar. E praticamente provavelmente vai ter uma parte 2 sobre esse vídeo. E provavelmente não vai ter um áudio bom por causa desse som maldito. E vamos falar sobre... Não, vamos continuar com a Toa mesmo. A Toa tem dentes triangulares e ela é Ichopuro. O Atroc e a Toa são Ichopuro de Twisted, por isso que eles têm sentidos mais aguçados. O Atroc é a resistência e a Toa o olfato. E praticamente vamos falar agora sobre a IDD. Sim, ela não tem 2i. Não. 3i. Ela não tem 2. Não, 3i. Ela tem 2i. Só que na pronúncia fica 3i. E ela é bem forte. Digamos que ela seja a mais forte do trio. Ela praticamente está no mesmo nível da Toa, só que no sentido de persistência. E bem, eu vou falar um pouquinho mais. A IDD, ela tem um olho direito ou esquerdo, meu Deus. Direito dela com sempre a pupila vermelha. Mas só que ela não tá agressiva, é porque é travou mesmo. E ela tem o seu bem desgastado. E sua calça é azul e laranja. Mas só que laranja nas pontas. É que rasgou. E praticamente, se você perceber, a IDD, ela meio que não tem dentes triangulares, nem o Atroc. Só que o Atroc, ele só tem na forma selvagem. A IDD não tem nenhuma das duas formas. E praticamente a IDD morde o rabo dele. Sim, morde. Mas no sentido, porque ela pensa, ela se alimenta na base de chopuro, igual a Twisted. E ela morde o rabo do Atroc, só que é praticamente por fome mesmo. E ela protege o Atroc, só por causa disso. E praticamente a personalidade dela é sádica, sarcástica e também brincalhona. No sentido de... E ela praticamente é bem forte do que os Twisted, ela mata eles. E praticamente os Twisteds, vamos falar sobre os Twisteds vintages. Bem, agora entra a macabrice, porque eles não são NPCs comuns, eles são NPCs inteligentes. Eles se adaptam. Vou continuar. Bem, vamos continuar. Os Twisteds, na verdade, são NPCs inteligentes, eles se adaptam a cada estratégia que você faz. E no mundo vintage, minha fanmade brasileira, meio que tem um nome gringo, é praticamente uma está sendo usada. E não tem microfone, tá? Se tiver bugado, não é culpa minha. E praticamente, se vocês deixarem pelo menos 50 likes pela minha voz, porque eu nunca ganhei 50 likes. Agora que eu ganhei 40 e pouco. Por favor, gente, dê like. E vamos continuar. Bem, vamos falar agora sobre a mecânica. A mecânica é bem diferente, porque tem algumas exceções e alguns tons que você diferencia a mecânica. Primeiramente, o combo. Eu não falei sobre ele até agora, mas ele é tipo a vez do Dennis Ward. Só que ele é bem inteligente e ele é bem pesado. E no mundo vintage, na verdade, o mínimo é 3 estrelas e no máximo 9. Só que tem uma exceção. Praticamente, como eu já disse anteriormente, o Flowery, ele é letal, mas ele consegue ser conseguido por uma conquista, eu não achei você. O que é bem difícil, já que o Flowery Twisted, ele praticamente sempre escuta os sons. Quando você pisa, ele já sente você. E praticamente, se você ganhar dele, escapar, praticamente sai do andar, você ganha a conquista e consegue liberar ele para ganhar. Mas só que, bem, agora vamos falar do Pompu. O Pompu, ele é tipo a vez, só que ele tem 4 estrelas de movimentação. Então, ele é bem lentinho, mas só que ele é muito inteligente. E uma curiosidade sobre ele. Ele é tipo um hospital, ele sente ansiedade. Porque o Ichopur ele sente mais. Ele reage mais, ele pensa mais. Então, isso é bem útil para achar tons. E
Agora vamos falar do hidral, que vem da hidráulica. Bem, como eu já disse, ele praticamente... Não, eu não disse não, meu Deus. Como eu vou dizer agora, ele praticamente não tem pernas. E, meu Deus, tá parecendo o Joe Dog Day. Como eu posso dizer, ele praticamente tem uns mapas só pra si. Como assim, mapa só pra si? Se você estivesse perguntando, bem, eu vou te explicar agora. O Compu não, Hidral, ele praticamente tem que ser encaixado e como eu posso dizer, tipo aquele telefone antigo, se você coloca ele e encaixava, então, mas só que se move pelo teto e faz puzzles. Ele pode fazer até 3, mas tem que ter cooperação. E bem, vamos falar de um amigo da Toa, Pense. Não é Pense, é Pense. É com CNCY no final. E praticamente eu não tô olhando pro celular, porque praticamente eu tô olhando pro Mario. E o Pencil, ele não é broxa. Sim. Ele passa o pincel, é tipo escovão. Ele sempre limpa as cerdas, ele não suja nada. Porque como anteriormente eu falei... E eu vou falar de novo. Agora vai. Quem que eu vou falar mesmo? O Pense. Ele sempre leva sua seda porque ele tem medo da Toa empalar. Como eu já disse, ela vai empalar em qualquer um que sujar o chão. E praticamente ela destrói a vassoura quando ela fica com tanta raiva que destrói a vassoura. Bem? O Pense, ele pinta os mapas. E ele também tem olho. Ou seja, ele pode ajudar o Hidral a se mover mais rápido. Porque se você perceber, o encaixe dele é bem complicado. E também a movimentação é bem limitada. Então ele é dependente para locomover durante os mapas se não tiver um mapa especial para usá-lo. E esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. E deixe pelo menos uns 10 likes, pelo amor de Deus. Minha voz. E se você perceber que no vídeo eu não tô me mexendo, é porque eu não sei editar, ok? Não se inscreve no canal. E se vocês quiserem a parte 2 é só comentar. Porque sério que eu faço, meu Deus. E nem a musiquinha de fundo tá meio chiado. Mas é porque eu tô gravando de outro jeito.